Glória a Deus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, versículo 35. E a gente vai ler até o 38. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 35 até o versículo 38. Você encontrou, amém? Diz assim a palavra de Deus: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Pai, mais uma vez, essa é a sua palavra e nós amamos a sua palavra. Nós amamos porque ela é poderosa para nos transformar e fazer com que entendamos a sua boa, agradável e perfeita vontade, ao ponto de que não sejamos mais movidos pelo nosso próprio desejo ou concupiscência, mas que sejamos transformados agora, em nossa mente renovada e transformada, que nós temos um encargo, e esse encargo é fazer com que a tua vontade seja feita na terra como ela é nos céus. Então nós, mais do que tu te pedimos, vem e toma teu lugar em nosso meio, tabernacula entre nós. Nós queremos ser a sua habitação e a sua morada de maneira plena, para que tu sejas tudo em todos e que testemunhem que nós somos tuas testemunhas, em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém com fome e sede de Deus ainda, amém? Cara, deixa eu falar para você um negócio, eu quero sair carregado hoje aqui. Porque assim, eu sinto que Deus está nos empurrando para um lugar cada vez mais profundo. E de verdade, eu tenho conversado com alguns amigos e eles têm, às vezes, mal interpretado o que tem se passado dentro de mim e do que a gente está construindo como Alcance Jovem. E a gente nunca viveu uma fase tão boa quanto essa. Em todos os sentidos do Ministério do Alcance, de Jovens da Alcance Curitiba. Mas eu acredito que Deus está nos chamando para um lugar mais profundo, a um lugar de uma consciência maior a respeito da responsabilidade daquilo que Ele está prestes a fazer, aquilo que Ele ama, que Ele está buscando. E eu fico com o coração quebrantado e assim, muito grato, porque Ele poderia estar falando isso com qualquer outros, mas Ele está falando conosco. Então, eu fico muito feliz. Queridos, a gente começou esse ano com uma direção de Deus, um direcionamento de Deus. E esse ano Deus nos disse que seria o ano aceitável do Senhor. E se você ainda não ouviu a respeito disso, eu te convido para que você ouça as outras palavras que nós pregamos e outras séries que nós trouxemos aqui. Mas o ano aceitável do Senhor nada mais é do que um prenúncio do reino de Deus estabelecido na terra. O ano do favor do Senhor, ou o ano do jubileu, que era quando os pecados eram perdoados, as dívidas eram perdoadas e era restaurado e restituído todas as coisas. E se inaugurava com o dia do perdão. E nós estamos vivendo essa inauguração do dia do perdão que começou há mais de 2000 anos atrás com o Cordeiro Santo de Deus, puro, que se entregou por nós para que nós pudéssemos continuar esse ministério anunciando que o ano aceitável do Senhor está chegando. Glória a Deus. Entendendo isso, jubileu, a gente entendeu que significa trombetas, que significa proclamação, chifre de um carneiro que toca e anuncia. E o nosso trabalho, como agora embaixadores desse reino, que já é, mas que também virá, é que nós anunciemos esse reino que está vindo e que nós possamos manifestar como embaixadores aquilo que é real dentro de nós, um reino invisível manifestado através dos filhos de Deus que receberam esse reino inabalável. E entendendo nesse trabalho de proclamar o ano aceitável do Senhor, eu entendo que Deus está trazendo um encargo mais profundo que Ele espera de nós nesse ministério. Nós recebemos esse ministério em João no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. Jesus diz ao Pai dele: Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Esse assim como é da mesma maneira, com a mesma medida, com o mesmo propósito, com o mesmo encargo, com a mesma missão. Então significa que aquilo que Cristo começou a anunciar, nós, como seus representantes, como cristãos, a gente continua anunciando. E
nós acabamos de ler Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, quando Jesus traz a consciência daquilo que tem no coração dele. E ele manifesta a dor do coração dele. A Bíblia diz que ele está pregando pelas cidades, ele está curando, ele está anunciando as boas notícias do reino, que é: temos paz com Deus. E ele olha para as multidões, ele tem compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então ele junta os discípulos e ele fala sobre esse problema que está acontecendo e essa dor do coração dele. Ele fala: verdadeiramente eu digo para vocês, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogue, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. E eu queria que a gente pudesse hoje começar uma nova série, porque vai direcionar o que Deus está dizendo para construirmos, que se chama equibalo. E essa palavra equibalo é a palavra que Jesus envia para rogue ao Senhor que Jesus diz, dizendo: rogue ao Senhor da seara que envie trabalhadores. E se tiver a artezinha, você já pode soltar, que a Carolzinha, junto com a equipe de comunicação, produziu para nós, que ficou muito legal, que é de equibalo. Se tiver, se não tiver também não tem problema. Aí, está lá o Jesus ali. Rafa, o que significa equibalo? Isso nós vamos entender essa noite. Equibalo, uma entrega completamente comprometedora. Essa palavra, ela no original grego, significa uma ordem imperativa. O conceito que a gente pode encontrar no Lexo de Strong, que é uns caras lá inteligentíssimos que se encontraram e falaram: o que significa no grego koiné essa palavra? Eles disseram que significava expulsar ou mandar sair, com uma noção de violência, ordenar ou fazer alguém sair apressadamente, fazer sair com força, puxar, com implicações de uma força superior a uma força oposta, fazer uma coisa se mover em linha reta até que o seu alvo pretendido seja alcançado, levar ou conduzir a algum lugar com uma força que não se pode resistir. Ou, resumidamente, equibalo é um envio violento. Outras pessoas dizem que é um envio violento sem direito de retorno. Existiam outras palavras para usar como envio, como os apóstolos, que vem do original grego, que significa enviados. Mas Jesus, especificamente nesse momento de que ele manifesta a dor do seu coração, ele não usa essa palavra, ele usa a palavra equibalo. E hoje, essa noite, a gente vai entender o peso que ela tem e qual é a consciência que vai trazer para nós a respeito disso. Então é o seguinte, olha para quem está do seu lado e fala: ainda dá tempo de sair. Então eu vou começar com uma frase do nosso amado pastor Luciano Subirá: eu não estou bravo, eu estou batizado com uma angústia de Deus, amém? Embora a maioria das vezes essa palavra fosse usada para expulsar demônios, nesse contexto ela sugere uma ordem imperativa, não é um pedido de por favor, mas é uma urgência. A melhor maneira que eu imagino especificando isso é o exército, por exemplo. Você nunca vai ver alguém do exército dando uma ordem, algum general dando uma ordem falando: sentido, por favor, ou direito eu vou ver se você puder fazer. Não, é uma ordem dizendo sentido. É quando dizendo meio assim: você vai sair daqui, você vai para lá. Não tem um por favor, porque ele sabe quem é que está pedindo, tem uma autoridade superior, e aquilo que ele está pedindo tem uma necessidade de ser cumprida. Quando Jesus ensina na oração do Pai Nosso, em Mateus no capítulo 6, no Sermão da Montanha, ele nos ensina dizendo: seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Nós precisamos entender como a vontade de Deus é feita no céu. E eu vou dizer para você, a vontade de Deus é feita no céu de maneira imediata, completamente inteira e sem demoras. Os anjos não falam: deixa que daqui a pouco eu faço. Mas por que mesmo você quer isso, Deus? Eu acredito que equibalo começa a manifestar essa urgência de Jesus. E cara, sabe o que pegou meu coração? É que Jesus está demonstrando uma dor no seu coração e ele manifesta uma necessidade. Presta atenção comigo, olha só, eu estava lendo. Jesus chama os discípulos e ele fala: eu vou dizer uma coisa para vocês de verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então rogue ao Senhor, não é ore ao Senhor, não é peça ao Senhor, é rogue, é suplique,
que envie trabalhadores para a sua seara. Olha só que louco. Jesus não está pressupondo voluntariado e nem autoenvio. Jesus não está tentando ser resolutivo, porque se ele quisesse, ele teria falado: gente, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, pelo amor de Deus, alguém pode me ajudar? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: a seara é grande, os trabalhadores são poucos, suplique ao Senhor da seara que Ele envie trabalhadores. Então a gente entende que equibalo não é um autoenvio e nem um voluntariado irresponsável. Equibalo é uma ordem direta de envio de pessoas específicas. Aí você fala: Rafa, mas você está sendo exclusivista? Não. Eu quero que a gente entenda o que Jesus está querendo dizer com isso. Jesus deixa claro que não é um autoenvio, mas a melhor maneira de exemplificar isso é a gente analisar e entender a outra parte das Escrituras que Jesus usa a mesma expressão equibalo para o envio dos seus discípulos, e está em Lucas no capítulo 10. E se a gente lê Lucas capítulo 10, versículo 1 ao 3, diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o procedessem em cada cidade e lugar por onde ele estava prestes a ir. E ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que equibalo trabalhadores para a sua seara. E no versículo 3 ele continua dizendo: ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Agora presta atenção no negócio. Eu estava orando e o Espírito Santo falou no meu coração assim: Rafa, vocês estão orando pelo avivamento, vocês estão esperando o avivamento. Eu estou esperando trabalhadores. A gente acabou de sair do SDA, que foi maravilhoso, maravilhoso, irmão, que delícia. Mas o Espírito Santo, ele começou a trazer uma angústia no meu coração, de que às vezes nós estamos falando sobre o avivamento, esperando que algo aconteça, para que a gente comece a fazer alguma coisa, ô Nelson. E a gente está esperando o avivamento, e o Espírito Santo falando assim: e eu estou esperando trabalhadores. Porque Jesus não disse: rogue ao Senhor da seara que envie avivamento. Ele diz: rogue ao Senhor da seara do que envie trabalhadores. Equibalo. Um envio violento, sem direito de retorno. Uma entrega completamente comprometedora. E aí o que a gente estava achando que talvez fosse o meio é a concretização daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então assim, eu ia chamar o Nelson aqui e o Lucas para exemplificar equibalo na minha cabeça, mas eu acho que pode dar errado, porque eu ia empurrar eles muito forte. Então imagina que eu estou empurrando o Nelson e o Lucas numa maneira que eles não conseguem dar ré. E eu não estou falando isso no sentido de tirando o nosso livre-arbítrio de dizer não. Mas são pessoas que elas se entregaram tão por completo que elas não têm mais apego e mais reserva de nada. É tipo assim, os caras me perguntam: Rafa, por que você faz o que faz? Cara, eu não consigo ser de outro jeito. Jesus, ele pegou o nosso coração, ou melhor, a gente entregou o nosso coração de um jeito que ele cativou ele de uma maneira que eu não consigo olhar para trás. Eu não consigo olhar para trás. E assim, eu entendendo esse equibalo, lembra que a gente falou que Jesus não está falando sobre um voluntariado e nem um autoenvio? Agora ficou calor, amor. Só vou mostrar a camisa. Obrigado. Vou falar uma frase aqui, mas assiste até o final para você não achar que eu sou herege, pelo amor de Deus. Quem cresceu aqui ouvindo o ID é para todos? Levanta a mão. Se eu dissesse para você que o ID não é para todos? Porque quando Jesus falou ID, ele falou para homens que estavam passando pela escola do mestre. Mateus capítulo 28, e ele diz assim:
Portanto, e esse portanto pressupõe o quê? 27 capítulos anteriores, ou seja, a escola do mestre, o discipulado de Jesus. Agora vocês vão, então vamos prestar atenção no negócio. Se 120 homens num aposento alto passaram pela escola do mestre, e eles não estavam buscando avivamento, eles estavam rogando para Deus mandar trabalhador para a seara. E aí, de repente, veio sobre eles um empoderamento. Então a gente estava gravando um podcast ontem. Cadê o Dan? Pô, Dan, o Dan tá aí? O Danilo? Não? Porque quando ele tá, ele se esconde. Não tá, deve estar por aí, daqui a pouco ele chega. O Dan, a gente estava gravando um podcast e aí ele estava contando, pediu para ele contar uma experiência de que eles estavam orando junto lá numa conferência de intercessão, e era para orar 1h30 só, e aí eles empolgaram e ficaram 3 horas ali orando e adorando, e aí de repente o povo começou a ir embora, e eles falaram assim, pô, vamos comer alguma coisa? E aí pediram uma pizza para retirar num aplicativo, e aí quando eles vão, algum grupo vai pegar pizza, eles chegam lá, tá fechada a pizzaria, eles falam, mas os caras aceitaram, a gente pagou, vamos voltar. Quando eles voltam para a igreja, o pessoal que ficou, mais ou menos 20 pessoas, estava compartilhando impressões do que Deus tinha falado para elas. E ele falou, cara, a gente começou a partilhar, e a presença do Espírito Santo veio tão forte, que a gente saiu de lá 5 da manhã. Eu falei, pô, cara, que legal essa história. E ele falou, Rafa, e quando a gente estava saindo, a gente falou meio assim, meu Deus, mas o que aconteceu com essa igreja? A gente achou que alguém tinha entrado e tinha espalhado glitter por toda a igreja. Quando a gente foi ver, cara, era pó de ouro que estava em cima das cadeiras, no chão, na nossa cabeça. E eu lembro que eu falei para ele, pô, Dan, eu experimentei isso também, cara, e do mesmo jeito. A gente estava intercedendo, pedindo para Deus fazer a vontade dele na terra, e que usasse nossa vida, e que, sabe, ele manifestasse a glória dele. E aí, de repente, eu falei, pô, a gente está falando isso num podcast, aí vai ter uns teólogos lá, Duca, vendo o podcast falando, mas por que Deus faria esse tipo de coisa? Aí eu olhei para a câmera e falei, mano, você vai ver isso aí? Deixa eu te explicar, você que é teólogo, deixa eu te explicar. Sabe o que Deus fez? Não faço ideia. E não interessa, Michael, mas eu sei de uma coisa, a gente não pediu para isso acontecer. Você está entendendo? A gente só queria a presença de Deus, a gente só queria a glória de Deus. Então eu vou dizer um negócio, às vezes a gente está buscando avivamento, e a pergunta é, por que a gente quer o avivamento? Não, mas se Deus mandar o avivamento, então eu vou orar e as pessoas vão ser curadas. Não, a gente quer aquele que aviva, glória a Deus. Porque se a gente encontrar com ele, ele vai dar uma ordem para a gente de equibalo. E aí, a gente não vai mais ter reserva. Em Mateus no capítulo 28, Jesus fala, portanto, ou seja, pressupõe toda a escola do mestre, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O capítulo 10 de Lucas, que a gente leu, sobre o equibalo que Jesus fala para eles, começa com uma frase dizendo, depois disso. Aí eu fui lá ver o que era depois disso. O que é depois disso? Capítulo 10. Capítulo 9. E o capítulo 9, você consegue perceber 3 coisas. Lucas 9, 23 a 24. Dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Lembra que eu falei para vocês que eu estava lendo e fiquei em crise, dizendo, Jesus disse, naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, é maravilha, curamos enfermo. Aí eu vou falar, mas sim, muitos, no original grego é muitos. E eu falei, mas se é muitos, é muitos. E eu não quero estar no meio desses muitos. Sabe por que esses muitos fizeram em nome de Jesus? Porque se auto-enviaram. Ou se voluntariaram, mas não significa que Jesus enviou eles. Aí a pergunta é, como eu sei se Jesus me enviou ou não? Tem só uma maneira de saber. Que se você olhar para o lado e no arado que você estiver puxando, João,
se olhar para Jesus, então você está sendo enviado por Ele. Mas deixa então trazer num contexto que a gente vai entender melhor. Vocês estão comigo ainda, amém? Glória a Deus. Essa semana que passou, a minha sogra, a Maressa, tem um imóvel lá em Santa Catarina, outra cidade, e quem estava morando foi desocupar. E aí a gente fica um pouquinho aflito, né? Porque o cara vai desocupar o imóvel, e aí você fala, poxa, recursos que entra ajuda a pagar o aluguel aqui. Então assim, pô, Jesus, você já sabia disso. Então assim, a gente está confiando na tua mão. E a imobiliária me falou assim, Rafa, ele está saindo, e ele está arrumando aqui porque ele não cuidou muito bem, aí o coração já dói, né? Porque a gente às vezes não quer alugar uma coisa porque o pessoal não vai cuidar direito, né? Você sabe como é que é, né, Michael? Aí ela pegou e falou assim, olha, mas assim, já tem um pessoal meio interessado, e tem uma pessoa, uma família, que eu queria que passasse, já está tudo certo quase, mas eu queria que passasse pelo teu filtro, que é um pastor de uma igreja aqui da cidade, e me mandou a página do Instagram da igreja. E eu vi que era uma igreja tradicional, não era uma igreja carismática, era uma igreja reformada, tradicional. E aí ela falou assim, tem o seguinte, ele tem 4 filhos, e a mulher dele está grávida do 5º, e são tudo escadinha. E ela falou assim, a gente vai recomendar para você não aceitar, porque eles vão acabar com a casa de vocês. Primeira coisa que eu pensei tamo fora. Aí eu olhei para o lado, Rafa. Estava Jesus no jogo comigo. Ele falou, essa casa é tua mesmo? Ou ela é minha? Se ela é tua, você faz o que você quiser, mas se ela é minha, se tivesse 20 filhos lá, você ia deixar entrar. Aí eu respondi para a moça, falei, moça, pode deixar entrar. Aí ela, mas tem certeza? Falei, moça, pode deixar morar. Às vezes eu estou passando a minha lupinha nas redes sociais, cara, eu estou vendo tanta gente pregar tanta coisa. Estou vendo a gente cantar umas músicas às vezes. E eu estou pensando, cara, será que o que a gente está fazendo é um autoenvio? A gente se voluntariou ou realmente Jesus está enviando a gente para fazer isso aqui? Eu estava conversando com o Alexandre do estacionamento, e eu servi um dia no estacionamento aqui. Quem viu? Pô, foi massa, foi demais. É muito legal servir no estacionamento, cara. Serve no estacionamento, você vai gostar. Quando está chovendo, é frio, é melhor ainda. E aí o Alexandre, cara, ele precisa ser crente de verdade, irmão. Porque os caras do estacionamento, chega a gente e fala, não, aqui eu não quero estacionar não, vou estacionar lá. Eu fico pensando, irmão, é o seguinte, o ID não é para todos. Ele é só para quem está disposto a passar pela escola do mestre. Você está comigo? E a primeira coisa da escola do mestre, ô Nelson, se você quiser ser meu discípulo, você precisa tomar sua cruz e me seguir. Vem comigo, vem comigo. Se a gente está querendo uma religião que a gente se sinta bem, não é essa, irmão. Tem outras melhores para isso, entendeu? Agora, se a gente quiser que a nossa alma seja redimida do nosso egoísmo, que nos arrasta para longe de Deus, a gente está no lugar certo. Porque o antigo pregador dizia, se você vê alguém passando pelo teu caminho, ô Tiago, com uma cruz nas costas, você tem certeza só de uma coisa, ele não vai voltar por esse caminho. Você não vai ver ele de novo. Se alguém está passando por você com uma cruz, você tem certeza de uma coisa só, esse cara dizia, você não vai ver ele de novo. Então é o seguinte, eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças, eu matei os bois, e eu ouvi Deus dizendo equibalo. Você está comigo aqui? Mas aí de repente fizeram um negócio que eu não gostei, daí eu falei, então não brinco mais. Não, desse jeito, não, Rafa, muito difícil esse negócio de célula, não dá certo, cara. Célula para mim não tem como, eu não consigo, o povo é ruim demais. E eu falo, cara, Jesus disse, eu envio vocês como ovelha no meio do quê? Cara, você está achando que é garantia do quê isso aí, irmão? É garantia só de uma coisa,
Não é talvez você vai morrer. Não, cara, é garantia de que você vai morrer, Michael. Então o símbolo do evangelho continua sendo uma cruz. Você está comigo? Agora a gente precisa entender se a gente está fazendo o que está fazendo, ou a gente está vindo aqui para a gente sentir bem e fazer um negócio muito legal, porque sim, sábado à noite não tinha mais nada interessante para fazer, então a gente veio, ou se a gente está aqui porque a gente entendeu a dor do coração de Deus, e a gente falou: Deus, é o seguinte, a gente está pedindo avivamento, você está pedindo trabalhador, então assim, deixa eu passar pela escola do mestre, e deixa eu ver se eu estou entendendo o que é ser pobre de espírito, o que é ser manso, misericordioso, puro de coração, faminto e sedento por justiça. Deixa que realmente faça sentido quando eu digo: vem teu reino, faça feita a tua vontade. Porque assim, a gente está cantando e a gente está a gente já entendeu que a gente é noiva de Cristo, entendeu? Isso está bem claro. Mas às vezes a gente precisa desescravizar nossa mente de uma noiva meio egoísta. Porque nos nossos casamentos, a noiva é o centro das atenções, sim ou não? Não, quando a noiva chega, todo mundo levanta. E se ela demorar 5 horas? Não tem casamento, irmão. O noivo pode apodrecer lá na frente. Não vai rolar. Mas se a gente entendesse que o reino de Deus é, mas também será, significa que esse encargo de noiva que eu tenho, que é maravilhoso, ele será. Mas por enquanto, eu preciso entender que eu sou amigo do noivo. E o amigo do noivo, ele não reclama direitos, ele só exerce deveres. O amigo do noivo não fala: ah, não, mas se não for assim, eu não vou no casamento. Pô, irmão, o noivo vai falar bem assim: demorou, queridão. Você está comigo? O amigo do noivo, ele se compromete, no sentido que é assim: ô Lázaro, teu amigo, ô Jesus, teu amigo Lázaro está lá, quase morrendo em Betânia. Aí Jesus pensa: pô, que oportunidade para trazer um avivamento para Betânia. Então assim, Lázaro é meu amigo, então a gente se encontra na tumba. Mas não, ô Tiago, a gente quer o avivamento, mas a gente quer o avivamento desde que não custe nada. Porque se a gente orar e jejuar muito, Deus vai lá de cima e vai falar bem assim: pô, Katsumi, vocês estão merecendo porque eu estou vendo que vocês estão sofrendo. Então sim, toma um pouquinho de pirilim-pim-pim para ver se vocês resolvem fazer alguma coisa. Quando a Bíblia diz que Ele não nos deu o seu Espírito por medida, então está resolvido, Lucas. O que aconteceu em Pentecoste foi o início de uma promessa, mas não de um povo que está pedindo avivamento, um povo que está rogando para Deus mandar trabalhador, dizendo assim: Deus, se tiver que trazer avivamento em Curitiba, no Brasil, então pronto, você encontrou um amigo do noivo que está disposto a te encontrar lá no túmulo. E aí fica muito mais fácil da gente entender e viver o evangelho. Pô, Rafa, me ajuda aqui. Cara, é o seguinte, a gente não quer mais ficar casado, entendeu? A gente quer separar, com incompatibilidade de gênero. O nosso horóscopo não bate. A gente, entendeu? O que a gente pode fazer? Aí a resposta é só uma: cara, nascer de novo, irmão. Rafa, eu não suporto tocar no louvor com fulano de tal lá, então assim, cara, essa escala não me coloca. Dá para dar um jeito? Cara, eu tenho uma ideia melhor. Pô, vai resolver muito mais. Qual que é? Cara, é só nascer de novo, irmão. Ei, Michael? Não, mas assim, tem como eu fazer... Irmão, vou falar um negócio para você. A gente não consegue pegar o discipulado de Jesus e baixar o nível para a gente ver se consegue juntar mais gente. Jesus já estabeleceu o seu modelo, já estabeleceu o seu padrão. Então é o seguinte,
Lucas capítulo 9, você quer me seguir? Então é o seguinte, você vai ter que abrir mão de quem você é, do que você tem, que você gostaria de fazer, e você vai me seguir. Você está falando para a gente virar o quê? Ermitão, vender tudo? Não, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que a gente precisa estar disposto. Assim, é uma entrega completamente comprometedora. Então, assim, eu vou aceitar essa promoção? Eu vou perguntar para Jesus. Jesus, é sim ou é não? Cara, eu acredito muito. 120 homens entenderam isso, cara. E eles estavam altamente comprometidos em serem testemunha. Eu vou falar um negócio para você. Tem umas músicas que eu não consigo cantar, irmão. Porque se o nosso encargo é preparar o caminho do Senhor, até que Ele venha. Eu estava achando que a gente era tipo Bob o Construtor, que meu filho adora assistir. Vamos preparar o caminho do Senhor? Vamos preparar. Pô, traz aqui a terra. Então a gente joga, um enxado. Nossa, como esse sol está forte. Olha, estou suado. Troca aqui de camisa. Reveza comigo. Não. E se preparar o caminho do Senhor não for ser Bob o Construtor, mas for ser aqueles homens que foram chamados de testemunha de Cristo, que vem do original mártir, e eles iluminavam as ruas de Roma, sendo queimado vivo. Ah, meu Deus. E se preparar o caminho do Senhor é muito mais do que a gente ficar esperando que Deus melhore alguma coisa na nossa vida e a gente realmente, cara, entregar tudo que a gente é e tudo que a gente tem para Ele. Por completo, sem reservas. Então daí a gente pode ouvir que balo de Jesus. Um envio violento, sem direito de retorno. Isso é onde? É na África? Não, se Deus chamou para a África, vai, glória a Deus. Mas, cara, esse envio de Jesus é para todos aqueles que se dispuserem a ser seus discípulos. Quando você lê o capítulo 9 de Lucas, ele vai falar sobre isso. A primeira coisa, uma entrega total. Se quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome sua cruz e me siga. Entendendo que não tem mais voltas aqui. Depois, no versículo 46 a 48, ele fala: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Pô, irmão, pensa numa conversa que eu não consigo ter hoje em dia, é duro isso. Os problemas relacionais geralmente é esse, cara. Nossa briga de ego, é ou não é? Pô, nossa briga de ego. E não é nossos relacionais só de igreja, é eu com a minha esposa, voltando de viagem. Entendeu? É a gente se olhar mesmo e falar: mano, quem é que vai morrer de nós aqui? Porque assim, se os dois ficar vivos, não vai ter como resolver isso aqui. Não tem como. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior, mas Jesus, sabendo que se lhe passava o coração, tomou uma criança, colocou junto de si e disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse aqui é grande. Rafa, o que você está lendo? Eu estou lendo depois dessas coisas. Lucas 9, 57 e 61. Indo eles de caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei, para onde quer que fores. Aí Jesus fala: não, irmãos, isso aí não é voluntariado, não. Não é a casa da mãe Joana. Ou essa expressão é errada? Desculpa, se for, me perdoa, a ignorância minha, entendeu? Voto. Mas Jesus respondeu para ele: as raposas têm seus covis, aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse: Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite primeiro sepultar meu pai. Jesus insistiu: deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: ergue-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me da minha casa. E Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olhe para trás, é apto do reino de Deus. Acabou isso aqui, vem o quê? Capítulo 10, que começa dizendo: depois dessas coisas, Jesus olhou para eles e falou: olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogue ao Senhor da seara que envie trabalhadores. E aí, cara, essa mensagem que a gente vai começar, essa série, Equibalo, é a gente entrando nesse lugar de autoanálise e análise do alto. Ei, Jesus, eu estou me auto-enviando para fazer as coisas para o meu benefício próprio? Ou realmente eu estou olhando para o lado e você está do jugo aqui comigo?
Porque daí, se Jesus está no jogo comigo, eu não vou puxar esse negócio para onde eu quero. É para onde Ele quer. Então assim, vem teu reino e faça-se a tua vontade na terra como ela é no céu. Jesus fez a vontade do Pai dele na terra como era no céu. E o que custou para ele foi uma entrega completamente comprometedora. Nada diferente ou menor do que isso vai ser o ministério que nos foi incumbido da reconciliação. Está comigo ainda? Eu não estou querendo excluir ninguém de servir a Deus, de pregar as boas novas, faz isso, mas o convite de hoje é que a gente seja sondado, se Ele que está nos enviando, porque se a gente não está passando pela escola do Mestre, do discipulado verdadeiro de Jesus Cristo, então a gente está sendo auto-enviado. E qual o problema disso? É poder chegar naquele dia e Jesus falar, eu não conheço você. Não, mas eu fiz. Ele falou, mas você fez, mas não foi eu que enviei. Romanos 10, 13 a 15, olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem? Ele não está falando, e como pregarão se ninguém se voluntariar aí? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo como eles ouvirão essa pregação se não forem enviados. Se não receberem esse encargo de quem entendeu o discipulado de Cristo. Aí agora, irmão, está resolvido. A gente já entendeu que se a gente quiser ser a geração do avivamento, a gente precisa ser a geração da entrega. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. E o ministério de louvor, se quiser, pode vir já. Ide. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. O equibalo de Jesus é esse. Aí beleza, vou colocar meu coração para fora. Eu estou com 32, vou fazer 33, finalzinho do ano. E cara, faz um tempo que eu estou nessa caminhada de entender algumas coisas, intencionalmente desde os meus 19 anos de idade. E Jesus tem me desconstruído de uma maneira maravilhosa. E eu entendi a frase de Elizabeth Elliot, que ela disse que a jornada cristã, a caminhada cristã, é nada mais do que Deus destruindo os nossos deuses internos, nossos ídolos internos um por um. É isso. Não significa que a gente vai estar pronto para ouvir o envio de Jesus. Não. A gente pode ser Felipe, que chegou para Natanael e falou assim, olha, eu só sei de uma coisa, o nome dele é Jesus, ele é de Nazaré, filho de José. Mas Jesus conseguiu guiar Natanael até onde estava Jesus. Por quê? Porque ele estava passando pela escola do mestre. Então, eu estava gravando um podcast com o João, e aí ele fez a pergunta, Rafa, então, como um universitário pode viver o reino de Deus, pode experimentar o reino de Deus, como ele pode manifestar o reino de Deus? Eu falei, cara, entendendo que assim, ele não tem mais vontade. Acabou nossas vontades é fazer a vontade daquele que enviou a gente. Porque Cristo morreu por todos aqueles que entenderam, e quem entendeu que ele morreu não vive mais para si, mas vive por aqueles que por ele se morreu e se entregou, então pronto. Jesus, a gente quer que você use a nossa vida, não tenha medo de fazer oração perigosa, cara. Eu tenho pavor, nosso pavor não é fazer oração perigosa, nosso pavor, irmão, é viver uma vida bem mais ou menos, ouvindo umas mensagens boas, entendeu? Ouvindo um louvor bom, participando de uma igreja gostosa, nosso clube gospel e pronto. Tendo uns filhos bonitinhos, que, entendeu? Tendo nosso carrinho, passando nossas férias na praia. Eu tenho pavor disso, irmão. É ser um crente bonitinho de domingo à noite, pavor. Por quê? Que eu entendi o encargo que Jesus deu a todos os seus discípulos. A grande comissão não foi uma grande sugestão. Esse ir de Jesus
É uma entrega completamente comprometedora, cara. E assim, a pergunta que eu quero fazer para vocês essa noite é: vamos querer? Não, assim, não, mas de verdade. Porque eu posso subir aqui e falar assim: não, eu morro por Jesus. E assim, eu realmente acreditava, acredito nisso, entendeu? Aí eu estava orando, e aí o Espírito Santo falou assim para mim, assim, ó, Alex, Rafa, vou fazer com você o que eu nunca fiz com ninguém. Talvez eu tinha assistido Interestelar, alguma coisa muito louca assim. Aí ele falou: eu vou pegar você, Rafael, e vou transportar no tempo, e vou colocar você 1 dia, 2 dias antes do Titanic bater naquele iceberg lá. Mas é o seguinte, não adianta tentar desviar a rota do navio, ele vai bater. Sim, estou te dando a certeza que ele vai bater e vai afundar. Do jeitinho que acontecer, vai acontecer. Mas eu estou te dando a oportunidade de você ir 1 dia, 2 antes lá, para anunciar o evangelho a rodo. Só que é o seguinte também, estou te dando a certeza que você não volta, você vai afundar junto. Tu não vai entrar naqueles botes. Então dá um beijo na Maressa, dá um beijo no Dani, dá um beijo nos teus amigos. E valeu. E aí eu falei: Espírito Santo, não sei não esse rolê aí não. Mas e o alcance jovem? O que será do alcance jovem? Cara, assim, ó, Deus está me ajudando a entender que Ele realmente não precisa de mim. Isso eu já entendi. Só que agora eu estou entendendo em níveis cada vez mais profundos, Lucas. Ele não precisa mesmo. Ao ponto que Ele não precisa do meu voluntariado. Não, Jesus, assim, eu acho que eu vou fazer. Ah, Jesus, então, tá bom então. Então, assim, desde que eu... Cara, não é isso. É um desespero. Jesus é o seguinte: rasga o meu coração e aparece, mas de verdade. Deixa eu me comprometer completamente, inteiramente, sem reserva. Meu Deus, Jesus, assim, eu estou pronto para o quê? Para você tirar tudo. Porque se tiver que mandar fogo e está precisando de sacrifício, então a gente está pronto. Ah, Rafa, não estou gostando desse rolê, essa conversa aí está ficando muito deprê. Então, bros, pensa bem se vai colar junto. Porque não tem outra maneira de seguir Jesus. Não dá para colocar uma rodinha na cruz e dar ré. Não tem como dar ré, cara. Como eu aplico isso na sua vida? A série de mensagens vai ajudar a gente a entender isso. Mas eu realmente, assim, eu tô com muita fome e sede do que Deus quer que a gente faça, sabe? De verdade, sim. E se custar tudo para nós, assim, a gente vai entregar tudo. A gente já falou isso. Estamos construindo uma arca bem, e aí Deus pode usar essa arca maravilhosa. E aí o que a gente faz depois que Ele usar? A gente transforma em lenha. Acabou, a arca serviu para isso, transforma em lenha. Vamos fazer sacrifício. Eu não estou dizendo que a gente vai fazer para merecer o envio de Jesus. Mas realmente quer enviar aquele que não vai olhar para trás, entendeu? Então assim, não vai te custar muito, filho. Vai te custar tudo. Agora, se você não estiver disposto a entregar tudo, então Jesus fala: ó, veja bem se vai dar esse cálculo aí. O cara vai construir a torre, ele vai ver se vai terminar essa torre. Não dá, irmão. Viver mais ou menos não vai dar mesmo, cara. Você não vai aproveitar o que Deus vai fazer aqui e não vai aproveitar nem o mundo que está lá. Então assim, quer um conselho? Decide, irmão. Eu não estou falando isso porque a gente está com um monte de problema. Mano, vocês são bênção demais, de verdade. Pô, pensa numa galera que não dá muito problema. E a gente não está querendo que que não tenha problema. O problema forja a gente, Braga. Vai transformar nós em homens plenos, glória a Deus, aleluia. É nossos problemas relacionais que a gente vai se forjar um ou outro. Mas é o seguinte, se a gente não entender que a gente precisa morrer, sim ou sim, não vai funcionar isso que Jesus está querendo fazer
Pelo menos não com a gente. Agora deixa eu dizer, Ele vai fazer. Você está entendendo? Jesus vai fazer. Jesus não vai voltar. Ele está voltando e Ele vai fazer. O caminho vai ser anunciado, o caminho está sendo preparado, comigo ou semigo, entendeu? Eu entendi isso. Então assim, Jesus, rasga o meu coração e aparece de verdade. Você recebe essa palavra? Tu fica de pé comigo, por gentileza. Jesus, a gente quer se entregar completamente, mas de uma maneira comprometedora. Sim. Ô Douglas, cara, sério, se a gente não abrir nosso coração, a gente não abrir nosso coração, a gente estiver disposto a Deus derrubar todos os ídolos do nosso coração, cara, não vai funcionar. Judas estava achando muito que ele era noivo, entendeu? Então quando não foi do jeito que ele queria, ele foi embora. Mas João Batista sabia qual era o encargo que ele tinha. Então assim, tem gente que acha que João Batista, Duca, bateu a cabeça e estava meio em dúvida, o JP, se era Jesus ou não. Eu não acho. Porque Mateus 11:11 para mim, é a nata. Jesus pregou sobre João Batista. Quem vocês foram ver? Vocês não sabem quem vocês foram ver no deserto. Rafa, então por que João Batista manda os discípulos dele lá perguntar para Jesus se era ele ou devia enviar outro? Cara, eu leio aquela história, meu coração assim, ó. João Batista está falando para eles, já falei para vocês, não sou eu, é ele, eu não sugiro nem de desatar a sandália, eu já falei para vocês, é ele, que vocês continuam vindo atrás de mim, irmão, é ele. Aí ele é preso, aí os discípulos de João Batista, Tiago, não conseguem se desfazer de João Batista e ficam lá atrás dele. Aí ele fala, gente, faz um favor para mim então, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo ou a gente tem que esperar outro. Aí os discípulos de João Batista chegam, e aí, é você mesmo ou tem que esperar outro? A Bíblia diz que Jesus não responde nada de início. Cego, surdo, ele prega as boas novas do reino de Deus. Aí ele fala, vai lá, diz para João Batista, os cegos vêm, os surdos ouvem, aos pobres é anunciado o reino dos céus. Cara, eu acho que esses discípulos nem voltaram para falar com João Batista. Falaram, é aqui mesmo. E João Batista estava lá no cárcere falando, demorou, galera. Eu sou amigo do noivo. Então assim, se eu tiver que perder a cabeça para esse povo entender que eu não sou a cabeça, então pronto, está resolvido. Então quando que Deus vai estourar o nosso ministério? Quando que as mensagens vão ter 1 milhão de visualizações? Entendeu, irmão? Se Deus que tiver arrancar nossa cabeça para que ele seja evidenciado como o Cristo de Deus, então pronto, está resolvido, Nelson. Cara, deixa eu falar um negócio para você, o que Deus vai fazer não vai ter rosto de uma pessoa, não vai ter o nome de uma pessoa. Cara, esquece isso, irmão. Esquece isso. O que Deus vai fazer com uma geração, aqueles jovens lá que estavam pegando o corpo de Ananias e Safira, limpando o templo de Deus, a igreja de toda aparência, vai acabar isso aí. Deus está destruindo Babel e a gente está comprometido em derrubar essa torre também. Então quem vai fazer a limpeza disso que Deus está querendo construir de verdade são os jovens. Glória a Deus. Eu não estou excluindo que não é jovem, que todo mundo é jovem para sempre, entendeu? Até olhar e ver que não é mesmo. Qual era o nome desses jovens? Não tem. A Bíblia diz, os jovenzinhos foram lá, tiraram o corpo de Ananias, depois tiraram o corpo de Safira, entendeu? E é isso aí. Tira o que é aparente. Vamos tirar o que é aparente. Então assim, terminei. O apelo essa noite, querido, qual que é, Duca? Eu não sei, cara. Assim, o apelo essa noite é uma entrega completamente comprometedora. Rafa, nem você sabe para onde está indo, irmão, eu estou obedecendo.
eu só sei de uma coisa: para onde nós estamos indo não tem volta. Essa cruz não tem rodinha. Então o convite que eu quero fazer para você é o seguinte: se você quiser fazer uma oração maluca, ousada, e falar: Deus, se você está esperando a gente morrer para trazer o avivamento, está resolvido. Então acabou nossos pecados de estimação, os ídolos do nosso coração, querer ser reconhecido, sabe, querer se relacionar pelas nossas carências e ausências, acabou. Jesus, está resolvido. Então assim, de verdade, rasga o nosso coração e aparece, Jesus. Jesus, de verdade, a gente quer olhar para o lado desse arado e encontrar teu rosto, que traz uma paz, de uma segurança, não de uma segurança de que vai tudo ser bonito e vai dar tudo certo, porque a gente está obedecendo, mas a segurança de que se você quiser livrar a gente, você vai livrar, mas rei, se ele não quiser, sabe que a gente não vai se prostrar com isso aqui. Então Jesus, rasga o nosso coração e aparece nas nossas casas, nas nossas universidades, nas nossas escolas, no nosso trabalho, que as pessoas não tenham dúvida que nós somos suas testemunhas. A gente vai queimar para você aparecer, Jesus. Então sim, a gente não vai exercer justiça própria, nem autopreservação. Então a gente não vai querer mais ser melhor e nem querer ser reconhecido. A gente vai querer de verdade que você apareça, Jesus. Então rasga o nosso coração e aparece. Se nós queremos ouvir equibalo da sua voz, nós queremos ouvir um envio da sua parte, violento, mas a gente entendeu que a gente não quer mais voltar. Por favor, Senhor, traz-nos a consciência da sua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, deixa-nos apontar para você. Deixa-nos iluminar esse caminho que é você, Jesus, para que eles vejam. Vós sois a luz desse mundo. Jesus, por favor, vem e toma teu lugar no nosso meio. Se você fizesse outra vez e nós entendêssemos o seu discipulado altamente comprometedor e negássemos as nossas vontades e nosso coração, aí então, Jesus, o Senhor poderia fazer a sua obra, a sua vontade, e nós estaríamos participando disso. Jesus, nós rogamos nessa noite que o Senhor envie trabalhadores. Jesus, nós suplicamos nessa noite que o Senhor envie trabalhadores. Então vem e desfaça-nos, para que o Senhor possa ser manifestado, glorificado e exaltado, o seu nome conhecido. Então nós não estamos aqui para exigir direitos, mas estamos aqui para cumprir deveres. Nós entendemos que somos filhos maduros, então nos entregamos, para que o Senhor possa manifestar a sua aliança e o ministério da reconciliação. Jesus, nós queremos firmar um compromisso com você. Livra-nos de nós mesmos. Jesus, nós só encontramos descanso para as nossas almas quando aprendemos contigo mansidão e humildade. Então pronto, nossas almas estão cansadas, que a gente está querendo fazer do nosso jeito. Acabou, Jesus, está resolvido. A gente está cansado, a gente quer fazer do seu jeito, então a gente se entregou por completo. Aleluia. Então, Senhor, se agora nós somos contemplados em sermos um com você, então nós queremos que o Senhor coloque no nosso coração aquilo que está no seu coração, as suas vontades, os seus desejos, os seus anseios, os seus anelos, as suas dores, as suas tristezas, os seus aborrecimentos e as suas abominações.
Jesus, nós queremos você de verdade, que nós amamos você de verdade. Então, deixa-nos expressar esse amor, como você disse, aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Espírito Santo, aqui está a nossa vida, a gente não tem mais desculpas. Não temos mais desculpas. Nós te amamos de verdade. Porque a gente foi contemplado ser um com você. Então, o que pode nos fazer os homens? O que pode nos fazer esse mundo? A gente está sentado à tua mesa, partilhando o teu pão, o teu cálice, do teu ministério e do seu encargo. Nada é mais precioso disso. Nada, como disse a W. Tozer, é mais revolucionário do que a cruz de Cristo. Nada é.